Obrigado. É maravilhoso ver o grupo reunido. Tive a oportunidade de tirar selfies com cerca de 400 pessoas de vocês nesta tarde. Foi uma honra, agradeço de verdade. Obrigado por terem vindo até aqui. Hoje estou muito animado para apresentar. Estou muito animado para apresentar o poder do número 21. Meu tema hoje é Bitcoin, tempo e a construção de riqueza geracional. Para quem estava em Nashville, no mês de julho do ano passado, eu mostrei alguns slides e quero levar vocês de volta 11 meses atrás. Esse era o cenário da economia global em julho. O Bitcoin estava valorizando 55%. Estava deixando o índice Nasdaq e o S&P para trás com facilidade. O ouro estava ficando para trás. A prata estava fraca. Os títulos públicos estavam sendo um péssimo investimento. O Bitcoin era uma classe de ativo de $1 trilhão. Representava menos de 0,1% da riqueza mundial. Mas já dava para ver que algo grande iria mudar. Em julho, eu apresentei uma projeção e disse, sinceramente, acredito que meu cenário base é que o Bitcoin vai crescer 29% ao ano pelos próximos 21 anos. E isso fará com que ele se valorize até chegar a $13 milhões por unidade. Nossa previsão macroeconômica indicava que o Bitcoin passaria a representar 7% de todos os ativos globais e se tornaria uma nova classe de ativo por si só. Aqui você pode ver $280 trilhões. E o Bitcoin seria o principal ativo monetário do mundo. Tudo isso foi no mês de julho passado. O Bitcoin estava em $65 mil. E o que aconteceu de lá para cá? 11 meses. Bem, isso é extraordinário. Como o Joe falou, eu estava otimista no mês de julho. Sempre fui otimista. Mesmo quando o Bitcoin caiu para $16 mil durante o inverno cripto, eu continuei acreditando. Mas o que aconteceu nos últimos 11 meses foi realmente fora do comum. A Casa Branca passou a apoiar o Bitcoin. Isso foi uma mudança extraordinária. Ninguém esperava por isso. Tínhamos esperança de conseguir um governo favorável, torcíamos por apoio. Já tínhamos uma sensação, mas o dia 5 de novembro trouxe uma virada total na política. Achávamos que poderíamos ter um presidente a favor do Bitcoin, mas jamais imaginávamos uma reserva estratégica de Bitcoin. Não pensávamos que o presidente diria que os Estados Unidos seriam a superpotência do Bitcoin no mundo. Isso foi uma mudança inacreditável. A nova administração, J.D. Vance é a favor do Bitcoin, Robert F. Kennedy também. Tulsi Gabbard, Kelly Loeffler, Paul Atkins, Brian Contis, Scott Bessent e David Sachs, todos eles pró-Bitcoin. Inclusive com David assumindo um cargo de nível ministerial. Não apenas apoiando o Bitcoin, mas sendo um membro do governo que vai na televisão e diz que o Bitcoin é a única rede de criptomoeda descentralizada no mundo, que é especial e que é uma mercadoria digital. Isso é algo que todos nós já sabíamos, mas agora é dito por um membro do governo dos Estados Unidos. E ele disse isso em março deste ano. Howard Lutnick, a favor do Bitcoin. Kash Patel também. Todos esses membros do governo mudaram completamente de postura nos últimos 12 meses, de uma situação em que ninguém era tão otimista quanto agora.
Wall Street abraçou o Bitcoin. 150 bilhões de dólares em capital, 1 milhão e 400 mil Bitcoins. Essa movimentação toda começou em janeiro do ano passado, mas ganhou velocidade depois de julho. Empresas públicas. Minha empresa foi a primeira a adotar o Bitcoin. As pessoas achavam que estávamos loucos. Eu achava que já estávamos atrasados. Assim como alguns de vocês, talvez não consigam comprar Bitcoin. Assim como alguns de vocês, eu ficava pensando que tinha entendido tudo lá em 2013 e me achava burro por não ter comprado naquela época. Em 2020, achei que estava atrasado, mas aí veio a segunda empresa, a terceira, depois 130. E aí empresas como Trump Media e GameStop em 2021. E agora as empresas estão correndo para entrar na lista das 100 maiores em Bitcoin. Antes pensávamos que legal seria ter 10 empresas de Bitcoin, depois 20. Agora já são 100, já são mais de 100, e todos estão competindo para subir no ranking. Que comecem os jogos. O Bitcoin não era um ativo institucional. Não era algo da moda em Wall Street. As pessoas achavam que poderia ser algo tóxico. Agora eu tenho um grupo inteiro de analistas de ações escrevendo pesquisas sobre Bitcoin, publicando esses estudos para investidores e até estabelecendo um preço-alvo para ele. Então agora todo o mercado de capitais abraçou essa classe de ativo, está escrevendo sobre ela, opinando sobre ela. Saímos de algo visto como uma curiosidade, como as tulipas, para um cenário onde vários analistas e bancos de investimento têm opinião formada. E se você olhar para os preços sugeridos, todas as opiniões são positivas, todas otimistas. Investidores de tecnologia abraçaram o Bitcoin. O que você vê aí é um analista do Bank of America comparando Bitcoin com invenções como a lâmpada elétrica, o carro modelo T e a internet. Isso é uma mudança muito importante. O Bitcoin é uma tecnologia. O Bitcoin não é uma especulação. O Bitcoin não é uma curiosidade passageira. O Bitcoin não é bagunça nem anarquia. O Bitcoin é simplesmente a próxima grande tecnologia. Os reguladores financeiros também apoiam o Bitcoin. Você nem acreditaria, o chefe do OCC disse que os bancos devem usar e apoiar o Bitcoin. O Banco Central dos Estados Unidos disse que tudo bem os bancos apoiarem o Bitcoin e começarem a usá-lo. Os contadores disseram que é necessário ter uma contabilidade justa para o Bitcoin. A SEC disse que está tudo bem criar fundos ETF baseados em Bitcoin. Isso é algo extraordinário. O Congresso também abraçou Bitcoin. A Câmara, o Senado, os ministros, temos 3 projetos de lei, o Ato da Clareza, o Ato do Gênio e o Ato do Bitcoin, todos tramitando no Congresso neste momento. Isso é algo que ninguém imaginava há um ano. Os estados dentro dos Estados Unidos também estão abraçando o Bitcoin. Os governadores, não é? Há propostas de lei sendo analisadas nos parlamentos de vários estados por todo o país. O Bitcoin é dinheiro para todo mundo. O Bitcoin é para todo mundo. E todo mundo está ficando interessado nele. Governos internacionais também estão adotando o Bitcoin. Porta-vozes do Reino Unido, Irlanda, Paquistão, Butão, El Salvador, Rússia, China, Hong Kong, Europa, em todos os lugares. Todos têm uma opinião sobre isso. E a opinião deles é que isso é muito importante. Esse é um movimento extraordinário. A própria indústria de criptomoedas adotou o Bitcoin. E isso é impressionante. Todos vocês deveriam se aplaudir, porque venceram. Obrigado.
Todas essas são declarações públicas dos últimos 12 meses. E vou explicar como eu interpreto tudo isso. Isso mostra que todo o ecossistema cripto reconhece que o Bitcoin é a base da economia. O Bitcoin é a moeda de reserva da economia cripto. O Bitcoin é o único protocolo central, certo? Inabalável. O ponto de equilíbrio, o ponto central de toda a indústria. Todo o resto é construído em cima dele. Tem acontecido algo incrível, uma união de forças, como nunca vimos antes, apoiando o Bitcoin. E acho que o setor como um todo percebeu que precisa do Bitcoin como base ética, econômica e tecnicamente sólida se quiser ter algum futuro. Acho que vocês devem sentir muito orgulho desse avanço. 12 meses, o que está acontecendo? O Bitcoin continua subindo forte, mais forte do que antes, com alta de 61%. As 7 magníficas e o índice S&P estão ficando para trás. Eles estão com dificuldades. As guerras comerciais e de tarifas têm sido um desafio para eles. Houve uma queda na confiança do mercado tradicional, e isso fez o ouro subir. Mas o Bitcoin está subindo muito mais do que o ouro. O setor imobiliário segue firme, e os títulos continuam mal. O Bitcoin está superando todas as classes de ativos nesta década também. Ele segue na linha do esperado, com uma média de retorno anual de 56% nos últimos quase 5 anos. Mais que o dobro do desempenho das 7 magníficas. Isso é mais que o dobro. Quase o dobro do índice S&P. O ouro até começou uma pequena alta, tentando alcançar, mas ainda está abaixo do S&P e dos imóveis. Esse é um gráfico importante, e o que esse gráfico está te dizendo é o seguinte: o custo do capital próprio é de 13%. Isso quer dizer que, se uma empresa se financiar com ouro, imóveis, títulos, soja, petróleo ou qualquer outro ativo, não vai superar esse custo. Você não consegue vender ações para comprar imóveis sem prejudicar os acionistas. Só existe um ativo no mundo em que uma empresa pode investir e ter retorno acima do custo do capital próprio: o Bitcoin. É por isso que estamos vendo tantas empresas colocando o Bitcoin no seu caixa. O mundo reconheceu que é uma mercadoria digital que supera esse custo. Isso significa que, em teoria, toda empresa pública deveria trocar seu caixa por Bitcoin, porque ao vender ações, ela gera lucro real. Elas criam valor de verdade para seus acionistas. O mundo está acordando para isso. Por isso estamos vendo as ações da Metaplanet, SmarterWeb, Ascen e Blockchain Group dispararem. E isso vai continuar. Essas empresas vão explodir no mundo todo e em todos os mercados por um motivo simples. Os investidores enxergam que 56% é mais que 13%. É simples assim. E essa é uma força muito poderosa. E ainda assim, o Bitcoin representa só 20 pontos base da riqueza global. Isso é curioso. Estamos em um ponto de virada. Já temos todas as informações que mostram que o Bitcoin está vencendo, mas ainda assim, 99,8% do dinheiro do mundo age como se não estivesse. A maioria ainda está alheia a isso. Vocês sabem de algo que o mundo ainda não entendeu, e mesmo assim, é muito claro para todos nós aqui nesta sala. Estamos vivendo uma revolução monetária, uma revolução na forma de pensar a economia.
Essa revolução está se espalhando pelo mundo inteiro. Ela é impulsionada pela transformação digital dos mercados financeiros e se manifesta em todas essas empresas, ativos e na movimentação do Bitcoin. E vai acelerar ainda mais com inovações explosivas no setor financeiro. Essa inovação está avançando rapidamente agora. Dá para ver isso em toda parte ao nosso redor. Toda empresa está se perguntando: como eu me integro nisso? O que eu vou fazer a respeito? A revolução está acontecendo. O mundo está otimista com o Bitcoin. Ele está sendo adotado mais rápido e com mais força por governos, bancos, empresas e investidores do que qualquer um de nós imaginava há um ano. Já estávamos otimistas no ano passado, mas agora eu ouço, por exemplo, que o banco BDIA apoia o Bitcoin. E vejo a secretária do Tesouro dizer que está tudo bem os bancos usarem Bitcoin. Já vimos a explosão de empresas colocando Bitcoin em seus caixas corporativos. Eu não achei que isso aconteceria tão rápido. Eu não imaginei que a Smartweb sairia de 4 milhões de libras para 1 bilhão em 2 meses. Vamos aplaudir eles. Isso é impressionante. A Meta Planet saiu de 10 milhões para 1 bilhão, e eu já estava pronto para comemorar a vitória. Pensei, ótimo, isso é multiplicar por 100. E então, eles saltaram para 8 bilhões. Vamos aplaudir a Meta Planet também. É incrível. Então, claro, você está otimista, eu também estou, mas o ponto é, o governador do Texas está otimista. O presidente dos Estados Unidos está otimista. E até pessoas que você nem conhece, em lugares onde você nunca foi, também estão otimistas. Isso é extraordinário. E eu quero fazer uma pausa. Uma pausa para lembrar de quem acreditou nisso quando nenhum de nós estava aqui, quando nem tinha todas essas informações. No dia 10 de janeiro de 2009, a rede foi lançada no dia 3, mas estava rodando de verdade no dia 9. E no dia seguinte, um certo gênio previu que o Bitcoin poderia chegar a 10 milhões de dólares por unidade. Isso nos dá humildade. Levou 16 anos e 2 trilhões de dólares para que o resto de nós chegasse à mesma conclusão. Sim, isso vai acontecer. Obrigado, Hal. Ponto de virada, ponto de ignição, velocidade de fuga. Quando um reator nuclear entra em operação e a reação em cadeia começa, chamamos isso de criticidade. O Bitcoin chegou à criticidade. A rede ganhou vida. O trabalho está feito. A energia está fluindo e não há botão para desligar. O fogo de Satoshi agora é imparável, certo? A rede é imparável. Obrigado. O ponto de Satoshi é o ponto de convergência do dinheiro global. Satoshi's point is the Schelling point of global money. Agora podemos ver, você pode ver, eu posso ver, o mundo está começando a ver que há uma inversão e uma transformação acontecendo. Essa rede não precisa mais de mim. Essa rede não precisa mais de ninguém. Ela vai continuar crescendo e ninguém pode parar. E com base em tudo isso, quero agora compartilhar com vocês a minha profecia sobre o Bitcoin. Acredito que vamos chegar a 21 milhões de dólares em 21 anos.
Esse é um momento muito especial para a rede. Talvez seja o único momento da história em que se pode olhar para 21 anos no futuro e ver 21 milhões. Especificamente, espero ver 21 milhões de moedas a um preço de 21 milhões de dólares em 21 anos e as pessoas perguntam, como a rede vai crescer? Ela vai crescer 21% ao ano por 21 anos. A volatilidade vai ser 21. O único número que você precisa lembrar é o número 21. E como isso vai ser? Bem, isso parece um crescimento de 28,5% a partir de agora. Não muito diferente, um pouco abaixo dos 29% ao ano que previmos antes. Mas o caminho até os 21 milhões não vai ser simples. Vai ser cheio de altos e baixos. Então você vai ver que a volatilidade existe, e com o tempo, ela vai diminuir, mas é preciso estar preparado para os altos e baixos, os dias bons e os dias ruins. Este é o retorno anualizado do Bitcoin, olhando para trás 10 anos e olhando para frente 2 décadas. E dá para ver que a rede crescia mais rápido quando era pequena, o que é totalmente lógico. Agora está na casa dos 50%. O que eu espero? Espero que continue crescendo de forma exponencial, mas à medida que se aproximar de centenas de trilhões de dólares, vai desacelerar até crescer em torno de 21% ao ano. E como isso se compara ao índice S&P? Vai crescer mais rápido. Daqui a 20 anos, ainda vai ser a melhor ideia. Ainda será o ativo de capital mais lucrativo que uma empresa pode ter. Vai continuar sendo durável e essencial. Não vai existir um investimento melhor no ano de 2046. Acho muito importante entender que o Bitcoin está se aproximando do desempenho dos melhores ativos do mundo convencional, como os monopólios digitais do grupo Mag 7 dentro de um índice. Está chegando perto, mas nunca vai ser igual. E nunca vai ter o mesmo desempenho, porque sempre vai ser melhor. Sempre será mais útil. Sempre terá menos risco. Sempre estará livre do risco de contraparte de uma empresa. Nunca vai ter um diretor executivo para ser intimado pela justiça. Nunca vai precisar de uma equipe de funcionários. Nunca vai ter problemas com cadeia de suprimentos. Nunca vai ter imposto de importação sobre ele. Vai ser energia digital pura, energia econômica pura. Nessa altura, vai estar se movendo na velocidade da luz nas camadas 2 e 3. Vai estar se movimentando 10 milhões de vezes por segundo. Vai ser negociado entre bilhões e bilhões de nós, e outros bilhões de nós. Não vai existir nada que consiga competir com isso. Vai ser a coisa mais valiosa, e com o melhor desempenho. Você não vai querer vender ele daqui a 21 anos. Você só vai desejar ter comprado mais. E aqui está a volatilidade. Olhando para trás, a volatilidade era 80, 90, 100. Hoje está na casa dos 50, 40. O que eu espero? Bom, isso é bem direto. A volatilidade também vai diminuir à medida que a classe de ativos crescer, a estrutura amadurecer, os mercados de opções se desenvolverem e os bancos aceitarem o Bitcoin, oferecendo empréstimos. Quando for totalmente integrado ao sistema bancário, com opções e investidores tradicionais, a volatilidade vai diminuir. Mas a volatilidade do índice S&P medida pelo VIX é 16. O Bitcoin vai ser 21. O Bitcoin sempre será mais volátil porque é mais útil, mais puro, certo? E porque é mais alavancável. Porque você terá mais possibilidades e poderá fazer mais coisas com ele, em qualquer lugar do mundo. Ele será energia econômica bruta. E tudo bem com isso, volatilidade é vitalidade. Então agora você tem um futuro. 21 milhões de dólares, 21 de retorno anual e 21 de volatilidade. Esta é a parte mais importante da apresentação. O que você vai fazer?
Primeiro de tudo, você tem uma vantagem de 21 anos. Você sabe de algo que 99,8% do capital do mundo ainda não sabe, certo? Você sabe que isso é imparável. Você sabe que todo mundo vai precisar disso. E pouquíssimas pessoas entendem isso. Essa é a informação mais valiosa do mundo. Se eu dissesse que o Bitcoin vai valer 21 milhões amanhã, não ajudaria, seria tarde demais. Estou te dando algo muito mais valioso. Estou te dando 21 anos para aproveitar essa informação, enquanto o resto do mundo está distraído, com medo ou sem saber. Você pode fazer algo. Se você construir a máquina certa, uma máquina de ganhar dinheiro para você mesmo. Se você conectar essa máquina à rede do Bitcoin, ela vai ficar mais forte a cada dia. Vai ficar mais forte a cada ano. Vai crescer de forma acelerada. Vai ficar mais forte a cada ano. Vai gerar uma riqueza extraordinária, extraordinária mesmo. E você vai mudar o seu mundo. Você tem uma chance única de mudar o destino de toda a sua família, da sua comunidade e de tudo que valoriza, até mesmo o rumo da história política humana. Você consegue. Você tem essa chance porque tem a informação mais valiosa do mundo. E a pergunta é, como você vai fazer isso? Qual é a sua estratégia com Bitcoin? Você precisa de um plano de 21 anos, certo? Se você tem visão, mas não tem um plano, você só está sonhando, né? Você não vai chegar lá só falando sobre isso. Você precisa de clareza. Você precisa saber o que vai acontecer. Você precisa de coragem. Você precisa estar disposto a correr riscos. Você vai precisar colocar seus interesses econômicos em jogo. Vai precisar dar um passo corajoso. E então precisa agir. Clareza, coragem e ação. Quem entende Bitcoin, compra Bitcoin. Quem não entende Bitcoin, só fala sobre ele. Então, o que você vai fazer? Você vai construir um plano de longo prazo com trabalho disciplinado, finanças responsáveis, engenharia sólida e Bitcoin. Então eu vou apresentar algumas opções possíveis para você aqui. E então você pode decidir o que quer fazer e o quão agressivamente quer fazer. Vamos começar com esta. DCA, média de custo em dólar. Qual é a estratégia? A estratégia é trabalhar com cuidado pelos próximos 21 anos. Comprar 50 mil dólares norte-americanos em Bitcoin a cada ano. Aumentar suas economias em 5% ao ano e depois manter o Bitcoin. Essa é uma estratégia. O que acontece se você fizer isso? Bom, você pode ver que seu investimento vai aumentar gradualmente em 5%. Ao longo dos 21 anos, você acabará investindo 2 milhões de dólares norte-americanos nesse investimento. E qual é o seu resultado? Você vai acabar com 1,9 Bitcoin. Vai valer 40 milhões de dólares norte-americanos. Certo, 40 milhões de dólares. Como isso se compara a outras estratégias? Bem, se você pegar o mesmo dinheiro e investir no portfólio 60-40, se for um investidor convencional, seguindo o conselho do seu assessor financeiro, terá 4 milhões de dólares. Se você colocar no índice S&P sem diversificar para fora dele, terá 6 milhões de dólares. Se você realmente investir em Bitcoin, mas toda vez que o Bitcoin dobrar, você reequilibrar o portfólio. Se for responsável e fizer esse reequilíbrio, terá 15 milhões de dólares. Se deixar o Bitcoin crescer por um fator de 10, e então retirar dinheiro do topo e reequilibrar dessa forma,
terá 28 milhões de dólares. E se você simplesmente comprar o Bitcoin e não pensar no resto, terá 40 milhões. Então a diferença entre o convencional e o Bitcoin é um fator de 10 vezes. Essa é a estratégia DCA. Qual é a próxima estratégia? Alavancagem? Pegue emprestado $1 milhão norte-americanos adiantado, pague menos de 10% de juros se puder. Você está alavancando seu futuro. Você vai usar seus ativos subutilizados. Se precisar vender suas cadeiras, venda suas cadeiras. Hipoteque sua casa, use o capital de forma inteligente, peça um empréstimo à sua família. Procure seu avô, sua avó, seu pai, sua irmã, seu tio, seu irmão. Depois, peça aos seus amigos. Não pague seus empréstimos estudantis. Definitivamente não pague sua hipoteca. Certo, o que acontece? Bom, isso é um único choque de energia, uma única vez. Isso vale 190 milhões de dólares para você. Certo, esse é de fato o retorno da coragem, assumir um risco. O que acontece se você combinar os dois? Você basicamente pega o dinheiro emprestado adiantado, faz seu DCA, e então, a cada ano, alavanca 5% do seu estoque de Bitcoin existente novamente em Bitcoin. É assim que a perspectiva ou o resultado se apresenta. Você vai acabar com 260 milhões de dólares norte-americanos em valor. Você acaba com aproximadamente 14 Bitcoin, e pode ver que o ciclo da alavancagem é uma técnica muito poderosa aqui. E quanto a uma estratégia financeira? Vamos aprofundar isso um pouco mais. E se eu simplesmente reciclar 15% de alavancagem? Não 5%, 15%. Você ainda pode sobreviver a uma queda de 80%, 70% ou 60%. O que acontece? Com isso, você chegará a 370 milhões de dólares. E aqui está uma estratégia de negócios. Eu formo uma empresa, mantenho 10% de alavancagem e emito 5% de capital por ano a um múltiplo de 2 vezes o valor patrimonial líquido. Diluição de 5% ao ano em um negócio. Certo. O que acontece ali? Bem, você vai gerar 760 milhões de dólares de riqueza, emitindo capital e permanecendo um pouco alavancado. E aí você pode ver, quando considera essas comparações, certo? DCA é trabalhar duro, investir em Bitcoin e usar a engenharia financeira na alavancagem. O DCA mais alavancagem leva você muito mais longe. A estratégia financeira, é claro, é quase 10 vezes o DCA. E a estratégia de negócios, claro, é extraordinária, quase 20 vezes. Agora, vamos falar sobre as técnicas de negociação. Como você faz isso sem ser liquidado? Como você faz isso de forma inteligente? Então, esta é uma matriz de crédito. No eixo Y está a taxa de juros que você está pagando. No eixo X está a duração do instrumento de crédito. Se você pegar dinheiro emprestado por menos de 5 anos, 4 anos, você é um apostador. Quando você pega dinheiro emprestado de curto prazo, pode ser liquidado, especialmente se for por 4 semanas, 4 dias ou 4 horas. Esta é uma zona um pouco arriscada. Quando você pega dinheiro emprestado, que custa 20 ou 30% de juros em curta duração, você é vítima de agiota. Certo, isso é suicida. Você vai ter as pernas quebradas. Não faça isso. Quando você pega dinheiro emprestado a taxas altas por longos períodos, você se torna um servo vinculado por dívida. Você se torna um escravo da dívida. Você vai trabalhar a vida inteira. Você não terá nada para mostrar por isso. Isso não faz sentido. O que você quer fazer é pegar dinheiro emprestado por 10 anos ou mais e buscar uma taxa de juros abaixo de 10%. Então, duração de 10 anos, menos de 10%. Se você conseguir um empréstimo de 30 anos com 3 ou 4% de juros, você é um gênio financeiro. Sabe o que é isso?
foi hipotecar sua casa há 2 anos para comprar Bitcoin. Certo. Isso é o que todos os não entusiastas de criptomoedas zombaram de nós. Mas se você fosse inteligente o suficiente para pegar uma hipoteca de 20 ou 30 anos a 3 ou 4% e comprar Bitcoin, você é um gênio financeiro. Não é complicado. Você está trocando um custo de capital de 3 ou 4% por um retorno de 29% sobre o capital. E quanto ao capital próprio? Certo, então, você tem uma empresa. Se você vender 90% da empresa a 3 vezes o valor patrimonial líquido, você acaba de receber tudo. Você ganhou muito dinheiro. Está aposentado. Vai ficar em uma cadeira de balanço. Você é rico. Parabéns. Essa é a sua estratégia de saída. Se você basicamente vender 50 ou 60% da sua empresa a 3, 4 ou 5 vezes o valor patrimonial líquido, você é um cavalo de corrida. Você vai competir, terá um jockey. Isso é bom, você está em negócio com outras pessoas. Se você conseguir vender 20% a 7 vezes o valor patrimonial líquido, você parece um unicórnio. As pessoas vão escrever livros sobre você. Você vai aparecer na capa de revistas. E se você realmente vender menos de 10% da sua empresa a 7, 8 ou 9 vezes o valor patrimonial líquido, você é um Pégaso. Certo. Você é uma superestrela, uma estrela cadente. Vou escrever livros inteiros e dar cursos sobre você. Então, aquela linha vermelha é a linha de não ultrapassar. Se você vender capital próprio abaixo de uma vez o valor patrimonial líquido, estará diluindo seus próprios acionistas. Isso é terrível. Então você precisa ficar acima disso. Agora, algumas objeções comuns. Você vai ouvir essas objeções. Vai ouvi-las dos seus assessores financeiros ricos ou de amigos ricos que não acreditam em criptomoedas. E eles vão dizer coisas como: já é tarde demais, já é tarde demais. Você fez, mas se eu tivesse feito em 2013, ou em 2020, ou em qualquer outro momento, já seria tarde demais. Mas veja o que eu tenho a dizer. Henry Ford decidiu dominar o fogo 1 milhão de anos depois de os seres humanos descobrirem o fogo. Não era tarde demais. Não é tarde demais para usar a roda. Não é tarde demais para dominar explosivos. Não é tarde demais se você precisar de uma arma e alguém a inventou 500 anos atrás. Você não vai dizer: acho que é tarde demais para mim. Ou que tal o inglês? Alguém aprendeu inglês antes de você. Já é tarde demais. É uma língua antiga. Acho que não é tão útil mais. Ou voar. Eu não fui a primeira pessoa a voar. Há outra empresa na minha cidade que instalou eletricidade. É tarde demais para minha empresa. Afinal, alguém instalou eletricidade primeiro. Eu realmente não preciso de eletricidade. Já é tarde demais. Ou o telefone celular. Tarde demais para usar um computador. Tarde demais para entrar na internet. Tarde demais para ir ao espaço. Já é tarde demais para comprar Bitcoin. Veja o que eles estão perdendo. A tecnologia do Bitcoin não é uma especulação. São os especuladores ignorantes que acham que é tarde demais porque não entendem que é energia digital. É tecnologia digital. Nunca é tarde demais para dominar a tecnologia. E eu deixo você com esta reflexão. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Quero dizer, é muito simples. Segunda grande objeção. Ah, é um esquema de pirâmide. É bolha de tulipas, blá 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 blá. Parece bom demais para ser verdade. As 4 palavras mais perigosas nas finanças. Desta vez é diferente. John Templeton. Bem, Sir John Templeton não está nas paredes do grande pátio do MIT. E lá estão Newton, Madame Curie, Einstein e Galileu. Mas não colocaram o nome dele porque ele não era cientista nem engenheiro. E o ponto é, isso é diferente. Fogo é diferente, água é diferente, vento é diferente. Essas coisas, armas, germes, quando os espanhóis chegaram ao Novo Mundo e 90% dos índios nativos morreram por causa dos germes, foi diferente, certo? Essas coisas não são iguais. John D. Rockefeller percebeu que o petróleo era diferente. Se você baseia sua estratégia em uma tecnologia ou em uma mudança de paradigma, então, de fato, é diferente. E o ponto aqui é, o Bitcoin é diferente, por isso importa. As pessoas que dizem que não é diferente não entendem.
não se deixe influenciar por elas. I'm going to end with some final thoughts. E agora eu vou terminar com alguns pensamentos finais. There's a saying in the American West. Há um ditado no oeste americano: os covardes nunca começaram, os fracos morreram pelo caminho. Along the way. In this case, to never start means to never Neste caso, invest nunca in começar Bitcoin. significa nunca If you investir em have Bitcoin. your money and it's invested in not Se seu dinheiro Bitcoin, não you está never investido em started. You Bitcoin, have to put você your nunca capital começou. into Você Bitcoin. precisa colocar seu capital em Bitcoin. E quanto aos fracos que morreram pelo caminho, ok. Você fez um acordo estúpido com um agiota e ele quebrou suas pernas porque você pegou dinheiro emprestado por 4 semanas a 37%, certo? Não faça isso, certo? Não é uma jornada fácil, mas também não é fácil embarcar em um navio de madeira e atravessar o Atlântico. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Todo mundo nesta sala pode assistir ou esperar, ou pode ir lá e criar o futuro. A Metaplanet está criando um futuro no Japão. A RIM está criando um futuro na Suécia. A Smarter Web está criando um futuro. A BTC Prague está criando um futuro. Todo mundo aqui está criando um futuro. Construa a máquina, coloque energia nela, gire a manivela, aproveite a energia. 21 é a mão vencedora. Você está sentado em uma mesa de blackjack e recebe um rei e um as. Você não pode perder. Temos a mão vencedora, 21 em 21 anos, sabe disso? Há apenas uma maneira de perder, que é não jogar o jogo. Se você magicamente desenvolvesse a capacidade de ver o futuro 60 segundos antes e estivesse na mesa de blackjack e visse blackjack vindo, aposte alto, certo? É assim que se vence. Você tem que jogar o jogo, apostar. Você tem uma mão vencedora, jogue ela. Abrace a volatilidade. Volatilidade é o presente de Satoshi para os fiéis. Se o Bitcoin não fosse volátil, pessoas com mais dinheiro que você, mais poder que você, dariam lances mais altos e você não conseguiria tê-lo. A única razão pela qual você tem a oportunidade, a única razão pela qual tem uma vantagem de 21 anos, é porque é volátil. No ponto em que se torne completamente previsível, Warren Buffett vai dizer: "Ah, sim, nós entendemos. Acabamos de comprar todo o Bitcoin. O Bitcoin foi a 20 milhões de dólares por unidade. Sua oportunidade acabou. Você não fica rico se isso não permanecer volátil." No caos reside a oportunidade. Não é um bug, é um recurso. Aproveite isso. Quando você está em um navio sacudido por um mar turbulento e fica enjoado, o que dizem para você fazer? Foque no horizonte. Olhe para frente o que é o horizonte. O horizonte é 21 anos e o que está no horizonte? 21 milhões de dólares norte-americanos. E não preste atenção ao que está acontecendo aqui e agora. Olhar para frente vai acalmá-lo. Você não fará algo de que vai se arrepender depois. Hotel, o que isso significa? Significa ignorar barulho. Isso significa que o barulho dilui seu desempenho, distrai sua atenção, diminui sua qualidade de vida. A mídia de notícias, todo mundo é construído para gerar barulho, para gerar inflamação, para dizer: "Ah, isso, ou aquilo, ou o outro." E você precisa evitar permitir que isso o leve a cometer um erro ou arruinar sua vida. Hotel. Lembre-se, no horizonte, 4,8 Bitcoin faz você se tornar um centimilionário. Você será 300 vezes mais rico que a pessoa média de classe média nesse ponto. 48 Bitcoin faz você se tornar bilionário em 21 anos se conseguir chegar a 48 Bitcoin. E acredite, você vai querer chegar a 48 Bitcoin se puder. Por quê? Esta é a chance de construir seu legado, certo? Pensando além de si mesmo, você pode fazer isso por sua família, fazer pelos seus filhos. Se não fizer pelos seus filhos,
faça pela sua comunidade, faça pelo seu modo de vida. No fim das contas, faça por todos nesta sala. Faça pelas pessoas que fizeram essa jornada com você, que sangraram, que sacrificaram, que correram riscos, que lutaram por essa coisa em que você tem a oportunidade de fazer parte. Este é o seu legado. Deixe-o. Se não deixá-lo para seus filhos, deixe-o para a comunidade de Bitcoin e eu verei aos 21 milhões. Esteja lá. Obrigado. Give it up for Michael Saylor.